Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel. Hoje é dia 31 de março. Estamos na quarta-feira da Semana Santa. Semana de fé, de espiritualidade, de renovação do nosso amor, do nosso compromisso, da nossa fidelidade com Deus. E ao longo dessa semana somos convidados a meditar o Evangelho que nos ajuda a entender o sofrimento de Cristo, a entender a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, aliás, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O início do Evangelho diz que um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Os mestres da lei e os doutores não tinham coragem de agarrar Jesus em público, de prender Jesus em público, porque a multidão ouvia Jesus, a multidão acreditava que Jesus fosse um profeta. E se Jesus fosse preso diante da multidão, poderia vir uma revolta, ele poderia virar na cabeça dos fariseus e dos mestres um mártir público e sem condenação, e isso poderia fazer um efeito contrário, Jesus poderia se tornar mais forte do que já era. Então eles queriam, como todo bom, como toda pessoa má, eles queriam prender Jesus pela traição. Queriam prender Jesus na falsidade. E eles se utilizaram, então, de um dos discípulos de Jesus. E é interessante que é o próprio discípulo que vai até o encontro dos mestres da lei e dos doutores, na calada da noite, para perguntar: Que me dareis se vos entregar Jesus? A falsidade, a obscuridade, a maldade do coração de Judas, que trama a morte do seu mestre, que procura entregar o seu mestre a preço de 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Naquela época era um costume, era uma tradição de se comprar e de se vender escravos. E Jesus foi vendido a preço de um escravo. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos são responsáveis por preparar a Páscoa. Hoje, quando celebramos a Eucaristia, nós nos recordamos que os cristãos leigos e leigas ajudam os seus padres a celebrar a Páscoa, nos corais, nas equipes de liturgia, nos ministérios de leitor, no apostolado, nas várias pastorais e movimentos. A Páscoa não é mais celebrada sozinha, nunca foi celebrada sozinha. Desde o início, Jesus contou com o apoio dos 12 para a preparação da festa da Páscoa. Até mesmo o traidor fez parte da Páscoa. Então isso significa que a igreja de ontem e de hoje conta com todos, com os santos, com os bons, mas também com traidores. Às vezes nós ouvimos, infelizmente, pessoas dizendo: eu não vou na igreja porque lá existem pecadores, existem pessoas ruins, existem pessoas que não são verdadeiras, mas são falsas. Ora, isso sempre existiu. Nem o próprio Cristo afastou de si as pessoas más, nem o próprio Cristo afastou de si os traidores. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer quem pode ou não entrar na fila da comunhão, quem pode ou não ser acolhido dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas? Quem somos nós para dizer quem é digno ou não de participar da Páscoa? O próprio Judas participa também da Páscoa. Jesus acolhe a todos, não porque ele é ingênuo, mas é porque ele espera a mudança, ele espera a conversão de cada um,
de cada uma. Os discípulos então fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. E ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Interessante que eles não tinham convicção do discipulado, não tinham convicção do seguimento de Jesus. E quando Jesus anuncia que um deles irá trair, todos se perguntam se seriam eles. Ora, isso pode acontecer também com cada um de nós. Todos podemos recair na traição. Traição familiar, traição no trabalho, na igreja. Nós somos frágeis, muito limitados. Deus sabe do barro que nós fomos feitos e das fraquezas imensas que temos. Mas essas nossas fraquezas e pecados não podem nos afastar de Deus. Quem pode nos afastar de Deus é o fechamento do coração. Não reconhecer, não pedir perdão, não buscar a conversão. Quaresma, Semana Santa é para isso, para propor a conversão e a mudança de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.